Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, comemorando o aniversário da Mejon. Dessa vez, 41 anos, desde a fundação. E é sempre um prazer, uma alegria para todos nós estar comemorando, junto com vocês, com as mocidades, com o pessoal da casa, com as famílias, com os amigos. É sempre uma alegria muito grande ter essa amizade de vocês aqui conosco. Agradecendo a presença de todos aqui, por estar colaborando conosco, nos apoiando nesta realização. Nós vamos iniciar com o Fernando Bachur, fazendo duas canções para a gente. Uma vai ser como prece, e depois teremos a apresentação de teatro da Mejon, criada pelos integrantes da Mejon, e depois passamos para a palestra da noite com Ulisses. Tá bom? Então, queria chamar aqui, agradecendo, é uma alegria muito grande para nós estar com o Fernando Bachur aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Certo. Passou para a câmera. A primeira música como prece, nós vamos ter Só o Amor. Só
espírita, né? Do Brasil para o mundo inteiro, do nosso querido amigo César Tucci.
isso de alguma forma, mestre. Nosso povo é escravo dos impostos. Temos que fazer uma revolução, acabar com toda essa exploração. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria. O principal dos profetas do rei foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. Eu não sou capaz de comandar essa rebelião. Este rei tem um coração mau. É um homem ruim, persegue a gente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou, igualmente, e aceitou a ideia. Na véspera do cometimento, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou por assistência divina. Deus, me auxilie nessa tarefa. Me mostre o melhor caminho para que eu possa ajudar o meu povo. Em nome do Supremo Senhor, seu pedido será realizado com uma só condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, na condição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar, então poderás tirar-lhe o trono, com nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apalhado servidor. No entanto, logo se colocou a serviço do monarca. Reparou que nunca dispunha de tempo para as menores obrigações. Era atormentado de hora em hora por centenas de reclamações. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Vivia distante da companheira, nunca dormia, nem se alimentava nas horas certas. E onde quer que estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras. Este homem não é um rei, e se o escravo está condenado a servir sem cessar. Fim do prazo estabelecido. O profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. Anjo, imploro misericórdia. O rei é a pessoa certa para estar no poder. Seja feita a sua vontade. O rei é o homem mais torturado em todo o reino. E cabe a cada um de nós maior entendimento e mais trabalho construtivo, para que, afim, o rei, tão escravizado e tão torturado, possa cumprir sem desastres a missão que lhe foi investida. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Mas, mestre, A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do poder. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. A mudança começa em mim, em você. Depende de nós para que a mudança aconteça, entende? Agora, minha filha, vai brincar um pouco. Eu ainda acredito no futuro. Agora, nós vamos convidar o Ulisses. Com muito prazer, para a nossa palestra da noite, nós temos aqui o nosso amigo, Ulisses Lampazzi, que vai falar para a gente, conversar com a gente sobre política e espiritismo, uma visão acerca da realidade. A gente agradece demais você estar aqui.
Sempre um prazer. Obrigado. Gente, você começa a perceber que está ficando mais velho. Você começa a perceber que está ficando velho quando você já dá estudo de aniversário de mocidade. Porque antes eu ajudava a organizar, fazia teatrinho. Agora eles me dão uma banqueta, um microfone. E eu que falo aqui, né, gente? Mas estava até comentando com meu amigo ali, o Geraldo, como que a mocidade ela é cíclica, né? Então, um dia a gente teve ali entrando, Felipe aqui, agora é dirigente, e foi o primeiro a entrar na MEPATA quando a gente voltou à mocidade, né? Como que é cíclico, agora é ele que está apresentando a mocidade para outras pessoas, e, enfim, assim é a vida, né? Assim é a nossa evolução. A Letícia, do lado, também começou. Eu não acho que você está novinha não, viu, Letícia? Te conheço, ó. Gente, mas boa noite. E foi uma grata surpresa o tema que foi oferecido, e eu aceitei de pronto, é um tema que eu gosto bastante, mas eu nunca tinha misturado uma coisa com a outra, nunca tinha misturado política numa fala. Enfim, já fui candidato a deputado estadual, já falei muito de política publicamente, e já falei muito de espiritismo também, mas junto é a primeira oportunidade que eu tenho, né? E eu pensei, nada tão bom para falar de um tema, para iniciar um tema tão sério, quanto uma piadinha muito sem graça, né? Todo mundo já deve ter ouvido aquela piadinha, que quando Jesus foi organizar a vida na Terra, então vieram os anjos, os diretores, o pessoal que ia auxiliar, e ele falou, olha, está aqui a descrição, vai ter América, Europa, Oceania, África, deu a divisão ali, deu as características, ó, você vai tomar conta dos Estados Unidos, você vai pegar esse aqui, enfim, deu a descrição ali, né? E um anjo falou, mas mestre, estou analisando aqui, tem uma coisa injusta. Todo país tem problema, todos os países. Pega o Japão, vai ter um pessoal disciplinado, vai ser excelente, mas olha, tem vulcão, tem terremoto, não sei. Pega Estados Unidos, vai ser um país materialmente que vai progredir bastante, mas daí... Agora o Brasil, enfim, futuro da água, coração do mundo, pátria do evangelho. O Brasil não tem problema, eu acho isso uma injustiça. Ele vira e fala, meu filho, é porque você não sabe os políticos que eu vou mandar para lá, né? Então, uma piadinha velha e sem graça, talvez que explica um pouco o mal-estar, né, o fato de nós termos aí um grande mal-estar quando a gente fala de política. Isso é muito recorrente no Brasil, né? O brasileiro ele fala sempre de política, mas sempre muito mal. E eu vejo também, muitas vezes, jovens, inclusive sou professor, e eu acho isso um pouco perigoso, quando jovens vêm e falam, política é muito chato, política eu não me interesso, para que política? Lá vem ele falando de política, né? E eu fico pensando, gente, será que esse jovem, ou esse adulto, ou este velho, será que ele entende o que é política? Qual que é a seriedade, qual que é a importância da política, o papel que ela tem nas nossas vidas? Muitas vezes a gente acha que política é só política institucional, né, que a gente tem vivido uma crise, tanto tem se falado, e acredito até que foi um dos motivos desse tema, né? Será que política é só isso? Será que eu não faço política em várias oportunidades? Diariamente eu não exerço aí o meu papel cidadão, ou, enfim, faço política para bem e para mal? Então, a gente vai falar um pouco disso. Parece que no domingo eles vão entrar mais no assunto do jovem espírita perante a política, então não vou abordar muito isso, né, como que o jovem espírita deve encarar. Nós vamos falar um pouco sobre o que é política, política na espiritualidade, alguns tópicos assim, né? Bem, é interessante, eu acho urgente esse assunto, porque nós estamos vivendo uma crise política e moral. É isso que se instalou no nosso país há alguns anos. Só que quando eu falo crise, eu não sei vocês. Eu vou andar um pouquinho aqui, gente. Eu não sei vocês. Eu penso em crise como algo extremamente produtivo. Porque vocês já perceberam que a gente só muda em crise, né? A gente não muda quando está com dinheiro no bolso, quando está saudável, bonito, quando as pessoas gostam da gente não muda. A gente muda quando passa por dificuldade, quando está desempregado, quando há aperto financeiro, quando sai de um relacionamento. É aí que a gente começa a se questionar. A mesma coisa dentro da política. Então, há quantas décadas, séculos, não se arrastava essa fama de que o brasileiro, enfim, o jeitinho brasileiro, de que tudo fica como
como está mesmo. Aqui ninguém dá importância, o pessoal fala mais de futebol, gosta mais de futebol do que e de mulher pelada, carnaval, tal, do que de política. E vamos ser sinceros, gente. Quando que vocês viram no nosso período, né, nos últimos anos aí, a população falar mais de política do que de futebol? Quando? Há 10 anos se falava mais de futebol ou de política? Nos jornais, nas revistas, nos botecos, enfim, nas escolas, né? Com certeza se falava mais de futebol do que de política. Isso mostra que aos trancos e barrancos nós estamos talvez, eu falo talvez, mas para não falar que eu tenho certeza, mas talvez estamos entrando em um novo ciclo, né, da história do nosso país. Um ciclo de renovação, que vai dar trabalho. É crise, não é? Não é essa a palavra? Não é crise política? De certa maneira, crise econômica também e crise moral. Crise moral, porque se a gente avaliar o estado de ânimo que a gente entrou talvez nos últimos anos aí, a gente percebe que isso é muito improdutivo, não só materialmente, mas espiritualmente também. Então, eu tenho analisado pessoas sempre muito equilibradas, né, que eu conheci com muito equilíbrio, às vezes dando declarações políticas com tanto ódio, com tanta raiva, pessoas que eu falo, nossa, mas eu não esperava isso dessa pessoa, né, essa opinião, independente do partido que ela torce, esquerda, direita, centro, enfim, isso não vem ao caso hoje, né, aqui no nosso debate, mas uma pessoa tão equilibrada, desejando as piores coisas. E eu lembro de uma fala do avô da minha noiva, que falou uma coisa bem interessante. Ele tem uma postura política conservadora, de direita, enfim, empresário, aquela coisa de mais de idade, então, né, um pouco mais conservador politicamente. E uma vez ele disse, olha, eu torço pelo meu político até o dia que sai a eleição. Achei interessante isso, porque depois ganhou o outro, ele é meu presidente. Eu vou torcer para ele. Pode não ser quem me representa. Eu posso ter problemas pessoais com esse político. Mas, a partir de agora, eu vou vibrar, né, para que ele consiga fazer o melhor trabalho possível. Posso até, às vezes, falar, eu acho que nisso ele vai ser ruim. Eu sei que nisso ele... Mas, enfim, vou torcer. Porque o que eu vou fazer? Vou torcer contra ele? Torcer contra ele é torcer contra quem? Contra mim. Torcer contra o país. Contra, enfim, a minha realidade, o meu povo, né? Então, eu que fui um jovem que militei bastante, e, enfim, com 15 anos, colar do Che Guevara, aquela coisa, segui esse rumo aí muitos anos da minha adolescência, né? Continuo militante até hoje, só que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo algumas inocências e tudo mais. Esse aprendizado calou fundo em mim, porque eu tinha essa mania de encarar a política como futebol. Eu torço para um time. Então, eu sou palmeirense, gente. Sou mesmo, tá? E não tem vergonha de falar em voz alta. Tá líder, tá tudo certo. Tá, enfim. Tem o Mundial de 51, que o pessoal fala aí, não sei se é verdade, enfim. Fica para outro dia, Um dia a gente vem e fala de, em vez de política, espírita no futebol. A gente fala que talvez dá até mais... Mas, enfim, eu sou palmeirense. Se o Corinthians ganhar outro Mundial, eu vou falar que foi roubado. Vou falar, foi o juiz, deu sorte. Eu não vou dar o braço a torcer que o time é excelente, que eles fizeram um bom campeonato, foram lá e ganharam o Mundial. Só que eu não posso encarar política dessa maneira. Eu não posso achar, não, mas eu sou desse partido. O cara fez um projeto maravilhoso aqui para a cidade, mas não é do meu partido, não vou aprovar. Né? Vou falar mal dele. Por quê? Porque é ele, eu não quero nem saber do interesse na prática. Né? É futebol. Então a gente tem que começar, o brasileiro aos poucos, né? Está perdendo esse ranço aí de encarar a política como futebol. E está entendendo que política é algo democrático, construído dia a dia. É debate, desculpa a expressão, mas é encheção de saco, gente. Não é legal. Você acha que a gente no domingo acorda, nossa, vou pegar o caderno de política da Folha, do Estadão e vou ler aqui, economia, vamos ver como está o dólar, quais os rumos do país. Tem muita coisa melhor para você fazer num domingo de manhã. Vir na Mocidade, por exemplo, né, meninos? Tem coisas melhores e mais agradáveis para serem feitas, mas isso é necessário. Não é para ser legal. Como foi falado aqui no teatrinho, né? Ser político, gente, eu não sou político, não fui eleito, mas só de participar, a gente já percebe a responsabilidade de ter a sua imagem exposta, de ter que, enfim, tocar em vários assuntos que muitas vezes a gente não tem tanta segurança, mas tem que ter responsabilidade, tem que estudar, né, sobre aquilo, e tudo vem no nosso nome.
Então, ter esse olhar sobre os políticos, né, de uma maneira, claro, crítico. A gente tem que questionar, tem que mostrar sempre, olha, foi dito isso aqui, o que você está fazendo? Né? Isso faz parte da política. Mas entender que, assim como qualquer outra esfera humana, a política ela é um campo de construção. Né? Nós construímos coletivamente. Deixa a política de lado. Pensa um centro espírita. Um centro espírita, eu acho isso. Acho que o copinho tem que ser daquele reciclável. Tá? Não esse branquinho aí. Não, eu acho que tem que ser o filtro de barro, porque ele filtra melhor e a gente não vai gastar. Não, eu acho isso. Não, a pintura aqui eu não gosto. E dentro do centro espírita, gente, que é um ambiente, digamos, né, mais tranquilo do que um lugar de debate de política institucional, nós já temos problemas de direção. Vai dizer que isso não é política também? Né? A gente já vai falar o que é política, então. Bem, uma coisa interessante foi dito na música, que ainda bem que o aparelho parou aqui, né? Foi bem melhor, parece, a voz me chamou muito mais atenção quando foi a capela aqui. Mas aquela segunda música maravilhosa, né, a letra achei fantástica e, como disse o Geraldo ali, um tapa na cara da gente, né, que está aqui no Brasil e fica, ai, nossa, mas olha lá na Suíça, olha na Suécia, olha a Finlândia, a melhor educação do mundo. Nossa, olha os Estados Unidos, ai, fui na Disney, que país perfeito. Olha isso, não sei o quê. E a gente esquece, você não é espírita? O que será que você está fazendo aqui? Você vem no Brasil para quê? E aí a gente começa a analisar e o bom senso diz algumas coisinhas para a gente. Uma das coisas, e aí vamos ver se vocês estão nessa primeira leva. Se vocês estiverem, não levanta o braço não, que é falta de humildade. Levas de espíritos que vieram da Europa para reencarnar no Brasil. Vieram espíritos de várias partes do mundo, né? Mas uma grande parte desses espíritos vieram da Europa. Muitos aí, há um destaque muito grande para os franceses, né? O papel que os franceses vieram aqui. Então, é até uma continuidade da codificação, que começa na França, Paris, Kardec, continua aqui, a gente sabe que nós recebemos aqui no Brasil, né, o Espiritismo. Então, essa primeira leva vem como missionários. Então, pessoas responsáveis por estabelecer, ajudar, aí, levar em frente esse projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como eu disse, não levanta a mão, guarda para você que você é um missionário. A segunda leva, eu me incluo nessa leva, é uma leva de pessoas que estavam tão contaminadas pelos ares europeus, pelos comportamentos, pelos vícios, pelos nomes e sobrenomes, pelas nobrezas, né, por uma vida extremamente voltada para a matéria, que precisam ainda, né, de algumas vidas em uma outra pátria. Uma pátria sem grandes tradições, uma pátria que estava começando ali, uma pátria que, enfim, não tinha e não tem o mesmo destaque internacional, só que uma pátria que daria igualdade, uma pátria que daria muito mais liberdade para que esses espíritos pudessem respirar espiritualmente. Brasil, né? Aqui nós estamos. Uma pátria, então, que nós não temos muito a noção aí de cidadania, e é o que mais chama atenção quando a gente sai do país, né? Já não precisa ir muito longe, não. Alguns países aqui da América do Sul, como que eles têm a cidadania como uma conquista? Então, como que eles respeitam a faixa de pedestre? Como que eles levam política a sério? Como que, enfim, o cotidiano é bem menos violento do que o nosso. Só que a gente analisa, por que eu estou aqui? Qual que é a função do Brasil? Tem um exemplo que eu vou dar, que eu acho que ilustra muito o nosso espírito. Um pouco aí, claro que há milhares de exceções, ainda mais num país do nosso tamanho, mas eu acho que há uma regra por trás disso. Eu me lembro muito bem quando teve e já refletindo sobre política também, quando teve aquele terremoto no Japão, milhares de pessoas morreram, outras ficaram desabrigadas, uma ponte caiu, uma ponte muito grande, uma ponte que ia exigir lá um investimento gigantesco. E eu me lembro que em 2 semanas, 14 dias, a ponte foi reconstruída. Na mesma época desse terremoto... Obrigado, tá. A água para em pé aqui. Eu lembro que na mesma época desse terremoto, indo para São Sebastião do Paraíso, aqui pertinho da gente, tinha uma pontezinha, gente, que era daqui até essa porta, mais ou menos. Era só um decidão
E aí você precisava passar numa pontezinha. Não sei se vocês passavam por aí, já foi reformado. Mas eu comecei a pegar aquela estrada na época e eu passei um dia que eles estavam celebrando o aniversário com fogo de artifício, churrasco, samba, cerveja, de 1 ano da queda da ponte. 1 ano e não faziam nada para reconstruir a ponte. O pessoal ia comemorar, um jeito bem brasileiro. Só que aí eu coloco o outro lado que ilustra bem também. Para o japonês, grande parte da população, eu não vou ajudar essas pessoas que estão desabrigadas. Eu pago meus impostos. Isso é função do governo. O governo deve fazer isso. Então, é uma crença absoluta no governo, um governo eficiente. Corrupção baixíssima se comparado com o nosso governo. Né? Poucas pessoas ajudaram. Quem que ajudou os refugiados no Japão? Estrangeiro. O Brasil mandou muita coisa, Estados Unidos, outros países mandaram mantimentos, enfim, ajudaram com dinheiro. Um país rico. E, por outro lado, se a gente analisa no Sul, quando teve aqueles problemas de enchente, né, Mariana agora, gente, vamos dar um exemplo de Mariana. Vocês viram que o governo disse o seguinte, por favor, parem de mandar mantimentos, não tem mais como guardar, não tem onde colocar. Já deu, eles já estão, enfim, já tem comida, tem roupas. Isso ilustra muito o que é ser brasileiro e os rumos que os nossos espíritos vêm tendo aí nas últimas encarnações. Então, espíritos muito ligados, isso é até, meninos que vão prestar vestibular aí, Sérgio Buarque, de Holanda, pai do Chico Buarque, falando em história, eu sou professor de história, filosofia e sociologia, falando que o brasileiro é um homem cordial. O que é um homem cordial? Não é um homem que é educado, não é nesse sentido. Cordial está ligado a coração. Nós somos muito emotivos, inclusive com as autoridades. E aí tem um lado bom, tem um lado ruim do jeitinho, né? O jeitinho é aquele jeitinho que você vem, conversa com a pessoa, dá tudo certo depois. Tá bom essa altura, gente, que eu estou falando? Não precisa chegar mais perto, não. Tá. É esse jeitinho brasileiro que nós temos, de que tudo a gente contorna. Meu sogro conta que ele passou uma vez numa situação, ele tinha um corcel tão velho que ele dava seta para a direita, piscava da esquerda. Ele pisava no freio, acendia o farol. Assim, era caótico, era um corcel caótico. E uma vez o policial parou ele e começou numa blitz. Começou, seta para a esquerda. Apertava o freio, sem luz de ré, sem nada. A porta, enfim, dá para ver o chão, assim, do assoalho furado. Né? O policial olhou para ele e falou assim, se eu for te multar por tudo que eu tenho que anotar aqui, rapaz, nem vendendo esse carro você consegue pagar. Faz o favor para mim. Entra nesse carro, eu nunca mais quero te ver. Some daqui. Eu não vou te multar porque você me pegou num dia de bom humor e tal. Essas histórias povoam o nosso imaginário. Isso aqui é cotidiano. Mas se a gente analisar o pé da letra, o policial foi irresponsável. Não era a função dele ali. E se, enfim, alguns quilômetros na frente, acontece um acidente envolvendo outras pessoas. Isso é um pouco do que é ser brasileiro. Às vezes a gente atropela as coisas. Às vezes o que é para ser uma autoridade, a gente acha que, não, mas eu estou precisando regularizar uma coisa na prefeitura. Não, mas eu tenho um primo que trabalha lá, ele pode conversar com não sei quem, às vezes passa na frente, mas não era para passar na frente. Né? Tem uma fila, a gente tem que respeitar. A gente vê, às vezes, com inveja que outros países já conquistaram isso. Né? Então, eles olham para essa situação e dão risada. Caetano Veloso mesmo fala que, uma vez, um amigo dele, francês, não entendeu uma expressão que ele usou, que ele falou, mas essa lei não vai pegar. Aí ele falou, como assim? Como assim essa lei não vai pegar? Essa lei não vai pegar. Mas é lei. Olha o europeu como é que é inocente, gente. Olha como é que é. Sabe de nada, inocente, sabe de nada. Enfim, mas é lei, você tem que obedecer à lei. Não, mas deixa eu te explicar, senta aqui. No Brasil, não funciona dessa maneira. No Brasil, é lei, às vezes a gente obedece, tem dia, sexta-feira não, quarta-feira obedece, aquela coisa, né? Depende do estádio, enfim. Aí o Caetano Veloso até diz, o Brasil não é para principiantes. Não é qualquer um que entende esse país, gente. Tem que ter um cabedal sociológico aí, né, desenvolvido. Bem, só para fechar, então, aquela questão desse momento que nós estamos vivendo, é um momento que envolve a todos nós num ambiente de pessimismo. E nós sabemos, por outros estudos, que a gente não vamos aprofundar aqui, das consequências psicológicas, fluídicas do pessimismo. Não só do pessimismo, mas da raiva, do ódio, muitas vezes endereçada a uma pessoa que tem seus erros aí,
mas de uma maneira injusta, de uma maneira, muitas vezes, vou tomar licença para usar nomes aqui rapidamente, mas só para direcionar num sentido, quando a Dilma estava no poder, então usava termos para ela machistas, termos assim que nós já temos que superar. Pode ser péssima política, o que for, na opinião de quem for, mas não é dessa maneira que eu vou me direcionar a uma pessoa, ainda mais sendo cristão. Então a gente analisa, às vezes, comportamento de cristãos, né, com uma extrema raiva, com extremo ódio, promessas de morte a políticos. Né? E será, gente, analisando a história, né, será que é isso que Jesus deixou para a gente? Lembrando daquela passagem que Pedro tira uma faca e corta a orelha de um soldado romano, Jesus vai lá e reconstitui, é um dos, entre aspas, milagres que Jesus promoveu. Se nem uma orelha, né, ele deixava passar barato, ele até dá uma bronca em Pedro, deixa bem claro que ele não veio para isso. Né? Barrabás, aquela história toda, né? Será que é isso que a gente fez a leitura? Porque às vezes a gente ouve o que a gente quer, né? Jesus fala, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Aí você fala, se eu nunca fiz isso, eu posso atirar. A gente faz uma leitura, às vezes, muito errada do que Jesus disse, né? Ainda mais com traduções e com o tempo passando. Então, eu acho que o que nós precisamos hoje é calma. E essa calma não sou eu, tadinho de mim, Ulisses, falando, não. Essa calma é o Divaldo falando. Essa calma é Eurípides Barçanufo. São várias comunicações que têm aparecido, né? A gente nem tive tempo aí de ver aí a veracidade, mas todas convergem no sentido de falar, olha, calma. E aí eu comecei a refletir nessa calma. Por que a espiritualidade? Porque eu lembro em junho de 2013, vocês devem lembrar, que teve, enfim, só em Franca quase 20 mil pessoas foram às ruas, né? E aí começou toda essa onda de protesto e tudo. Eu li uma mensagem do Divaldo pedindo calma, e eu fiquei irritado com o Divaldo. Falei, Divaldo, calma, Divaldo. Calma, com essa cobertura que a TV está fazendo, né, sobre os atos, focando a coisa errada. O país, e você pedindo calma, para eu orar, Divaldo, eu não estava lá muito equilibrado na época, viu, gente? Acho que eu lembrei ali, quando eu participei da Revolução Francesa, vai ver, né, fiquei muito revoltado, me saí do sério ali. Calma, Divaldo. E aí a gente começa a entender por que essa calma. Gente, vocês sabem há quanto tempo Jesus está com a gente? Organizando o nosso planeta. Quem aqui prestou vestibular, vai fazer algum dentro de biologia? Vai, mas não vai levantar a mão, né? Porque eu vou fazer uma pergunta. Tá, então tá. Gente, aproximadamente 6 bilhões de anos. 6 bilhões de anos que o nosso planeta existe. Mas Jesus foi destacado por Deus para organizar o processo de criação desse planeta há mais de 6 bilhões de anos. Há mais de 6 bilhões de anos que Jesus é um espírito crístico, puro. Então está um pouquinho na nossa frente. Né? 6 bilhões, não são milhões de anos, bilhões. Aí vocês imaginam, ele foi lá, organizou a equipe, como eu estava falando, aquela hora no começo, organizou a equipe, resfriou a Terra, começaram a surgir as primeiras bactérias, seres unicelulares, aquela coisa, e foi aprimorando, foi desenvolvendo, chegou nos animais anfíbios, enfim, mamíferos, algumas espécies, chegou no ser humano. Ser humano é 45 do segundo tempo. Nós estamos aí há 200 mil anos, mais ou menos. Né? E aí vem, desenvolve, chega agora na regeneração. Vocês acham que Jesus está perdendo a noite de sono? Ele não deve dormir, né? Porque, enfim, já está em outro nível. Isso é coisa nossa aqui. Mas vocês acham que ele está perdendo, meu Deus do céu? Ó, pai, será que vai dar certo mesmo? Será que esse mundo vai dar... Olha o Brasil, o que está acontecendo. Nossa, mas agora o Temer, e esse negócio de Dilma, é quem que fica, quem que sai? Vocês acham que Jesus, gente, está preocupado igual a gente, né, com essa situação política que nós estamos passando? Com certeza não. Vocês acham que essa espiritualidade superior, Jesus, que a pessoa chegava, ele já fazia uma leitura da aura. A pessoa ia pedir para ajudar fulano, e já, ó, fulano, pode voltar para casa, está tudo certo, está lá deitadinho, a febre já passou, está curado. Mas eu nem falei meu nome, como é que ele já sabe? Vocês acham que um espírito desse vai confiar nas nossas mãos o destino desse planeta? Mas de jeito nenhum, gente, está tranquilo. Tranquilo, calma. Tá? Tranquilo para eles, para a gente não está não, que a gente tem que mostrar serviço. A gente está passando pela regeneração. Isso que nós estamos colhendo hoje, no Brasil, por vivermos aqui,
foi o que nós plantamos ontem. Foi viver em países disciplinados, países que nós tínhamos direitos conquistados, e nós abusamos disso. Nós não respeitamos o direito do outro. Nós vivemos num país hoje que não respeita o espaço do outro. O brasileiro é um pouco invasivo, né? Vem a influência aí do italiano, não sei o que é, mas enfim. Então, nós colhemos hoje pessoas, enfim, que utilizaram mal aí, né, os bens que receberam, muitas vezes bens públicos no passado, hoje sofrem nas filas do SUS, né, filas de atendimento público. Então, hoje nós estamos sofrendo na pele o que é não dar valor a ter a oportunidade de experimentar, ter uma experiência dessa já bem mais avançada politicamente. Porque o nosso país é maravilhoso, né, gente? Nós temos os defeitos políticos aí, mas eu não troco, não. Prefiro continuar aqui. Bem, o que é política, gente? Nós estamos falando bastante aqui, mas não entramos ainda no termo. Política está ligado a polis. Polis era a cidade grega. Coisas da cidade. Administração da cidade. Isso é política. Política, claro que com o tempo ela vai tomando outras acepções. Em sociologia a gente fala que ela desemboca em outras. Então, quando eu falo que uma pessoa é política, eu posso dar o exemplo, por exemplo, de um filho. Tem vários filhos, tem várias mães e pais aqui. O filho, quando quer alguma coisa, não tem ser político melhor que o filho quando quer pedir dinheiro para sair, né? Extremamente político. Ô, mãe, enxuguei a louça para você, viu? Minha mãe, pelo menos, já estranharia, né? Já olha assim, ô, mãe, sabe o que é? Todo mundo vai, né? Aí começa aquelas... Está querendo ganhar a eleição ali, está querendo ganhar o pai e a mãe nesse momento. Isso é ser político, gente. É ter uma argumentação com fins aí, né? com um objetivo, né? Que visa um fim. Política pode ser a questão da administração pública também, ou qualquer relação que há negociação, que há um intercâmbio. Eu preciso negociar com a pessoa que vai ser decidido. Tem política dentro do centro espírita? Dentro da mocidade? E aí, quem faz a prece hoje? Aquela coisa, né? O pessoal olha para o chão, um já vai fechando o olho, preparando, né? Sempre foi assim. E chega no cúmulo, gente, que, enfim, eu faço isso no COEM também, na mocidade eu não estou frequentando mais, que eu tenho que sortear um número, só para vocês verem como que a coisa é brava, né? Sentir identificados, né? Assim, aqui também. Bem, gente, então, todo ambiente que eu preciso ter negociação, isso é política também. Política é fundamental. 2 tópicos aqui, históricos e entrando em religião para a gente entender a importância da política. Primeira, vocês devem lembrar de uma frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Numa tirada genial de Jesus, né? Porque, de um lado, soldados romanos. Se ele falasse, não paga imposto não, gente. É isso aí, vamos dar calote mesmo em Roma, né? Com certeza já seria preso muito antes do tempo. Se ele fala, é justo, eles merecem sim esse imposto, aí os judeus davam pedrada nele também. Então, o ser mais inteligente, né, gente? Que já passou, não só mais moralizado, mas mais inteligente. O que eu acho até uma maldade, porque dizem aí que ele jogava xadrez, um jogo, não era o xadrez ainda, mas era um jogo de damas, eu não sei, com Lázaro. Então, que sacanagem, né, gente? Você não sabia ali que era o ser mais inteligente jogando xadrez. Nossa, me pegou, hein? Olha. Ainda bem ele era caridoso, devia deixar comer umas peças ali e tudo mais, né? Mas, enfim, ele dá essa tirada e mostra bastante para a gente isso. Olha, o que é desse mundo, é desse mundo. Eu sou responsável. Gente, se nós não precisássemos das experiências do mundo material, para que a gente ia fazer aqui? A gente estava lá no plano espiritual, né, tomando sopão de fluido lá, que a gente vê no nosso lar, estava lá trabalhando muito mais equilibrado, sem as esferas de violência, de pessoas aí que pensam diferente da gente, tem conflito familiar, tem conflito na rua, tem conflito no trabalho, aquela dificuldade toda, né? Nós estaríamos lá. Se nós estamos aqui, é porque alguma coisa nós precisamos aprender com a matéria. Não é no plano espiritual que eu vou aprender isso. É com a matéria, né? Então eu não posso fugir disso. Eu detesto política. Tem uma frase de sociologia que diz: quando você não faz política, não se interessa por política, você deixa que outro faça política por você. Você delega a outrem,
né? O que vai ser feito sobre a sua própria vida. E eu vejo, gente, nós lutamos tanto dentro do espiritismo, com cesta básica, com cobertor nessa época do frio, com toda assistência, com sopa, né? Todo esse trabalho que movimenta várias pessoas é uma dificuldade, a gente sabe. Às vezes atingir a meta. Enfim, muitas vezes um político com uma boa vontade, uma assinatura, reunir um grupo ali, com a influência que ele tem, ele pode conseguir isso, olha, muito mais rápido. Vai chegar um momento, quando nós estivermos sintonizados, e vai chegar esse momento. De todas as coisas que eu li do Emmanuel, a única coisa que, um momento, eu falei, Emmanuel, não é possível. Uma vez, uma mensagem que eu li do Emmanuel, falando de política, e ele disse que, assim como tudo, a política vai se regenerar também. Eu falei, sabe aquele momento que você para, mas você está falando da brasileira, Emmanuel? É isso mesmo que eu estou entendendo? É essa aqui, né? Enfim, é essa aqui mesmo que vai se regenerar. Nesse momento, nós vamos ter uma outra dimensão, uma outra relação com política, gente. A gente vai perceber como que política bem organizada, bem vivida, com cidadãos que, enfim, debatem, se interessam, como que a coisa funciona rápido. Quando tem boa vontade política, enfim, a coisa sai do papel muito rapidamente. Enfim, isso traz qualidade de vida. Por isso que a gente tem que se interessar. Como eu disse, legal não é, né? Mas a gente tem que trazer isso para as nossas vidas. Bem, política, então... era a segunda citação agora, eu falei só de Jesus. A segunda está lá em Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos. A função da nossa encarnação não é só o nosso progresso individual, espiritual. A função da nossa encarnação é auxiliar o nosso globo a progredir também. Então, como assim? Como que eu ajudo a progredir o meu planeta? Você incentiva... Vou falar uma coisa pequena. Você incentiva recicláveis? Você defende aí o direito dos animais, direitos humanos, fim do machismo, do racismo, da homofobia, né, da igualdade entre todas as pessoas. Você luta por honestidade. Você, com aquilo que você recebeu, você vai devolver aí para a sociedade, né, como professor, médico, veterinário, faxineiro, enfim, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o seu papel social, você está devolvendo aí valores melhores do que aqueles que você recebeu? Você está ajudando a alavancar o nosso planeta. Então, nós temos essa responsabilidade. Por isso que é um dever nosso, isso Bezerra de Menezes, eu tenho o costume de falar Bezerra da Silva de vez em quando, por isso que o Bezerra de Menezes participou de política, gente. Um espírito daquele nível participou de política, se não me engano, como deputado pelo Rio de Janeiro, né? Ele participou de política. Enfim, depois de um tempo, saturou, viu que seria mais útil com outras funções, mas ele participou, tinha um profundo respeito por política e a sua função na sociedade. É isso que a gente tem que perceber. Eu sou o responsável pela política ao meu redor. E eu vou responder. Eu vou responder por isso. Eu votei, e nem lembro o nome da pessoa que eu votei, em algum nível eu respondo por isso. Quem nunca, né, gente? Né? Enfim, eu voto há pouquíssimo tempo. Acho que essa vai ser a segunda eleição que eu voto. Mas, enfim, então eu guardei ainda. Mas as pessoas mais velhas, né, têm o costume de esquecer. Vereador, quem que eu votei mesmo? Então isso mostra que a gente não tem depois, já não deveria ter a coragem de exigir algo de alguém que a gente nem sabe o nome, a gente nem lembra, nem sabe o que está fazendo ali. Então, é algo extremamente importante. Bem, lei de progresso, então, é algo fundamental. Não há progresso no nosso planeta se a gente não se envolver com política e lutar por isso. Murilão tem relógio. Eu tenho uma aqui. Peraí. Meia horinha? 15 minutos? Então tá. Dá tempo ainda, então. Bem, eu estava falando de Jesus e eu evitei uma palavra aqui, porque senão eu já ia entregar o raciocínio que eu gostaria de trazer. Quando a gente fala da função de Jesus perante o planeta Terra, a gente fala que ele é o quê para nós? Oi? Mestre governador. Essa é a palavra que eu queria chegar. A gente fala várias vezes. Então, Jesus é o governador da Terra. Olha essa palavra, gente. Governador da Terra. O que isso quer dizer? Isso não é um cargo político? Com certeza. Nós temos ainda uma democracia muito falha.
A gente sabe que ainda a nossa democracia depende muitas vezes da mídia, né? Então, o que as pessoas estão decidindo ali não é quem é melhor, mas muitas vezes quem tem o melhor programa. Eu lembro não, eu devia estar com uns 2 anos nessa época aí, mas de ver vídeos depois para dar essa aula, entrevistando pessoas na rua, na época da eleição do Collor, e não vou falar mal do Collor, mas perguntando assim, você vai votar em quem? Segundo turno, era Lula e Collor, né? Para quem não lembra, atualizando os mais novos aqui, viu, gente? Lula e Collor. No milênio passado, concorreram aí a presidente, o Collor venceu no segundo turno. Bem, e já até sabe os nomes, esse tamanho, vocês estão vendo como é que a coisa tá, né? Já falou o nome aqui, pititim. E quem concorreu, então, o Lula e o Collor, e saíram na rua perguntando, olha, em quem que você vai votar? Ah, eu voto no Lula. Por quê? Por causa disso. Eu voto no Collor. Por quê? E me chamou a atenção o número de mulheres, eu voto no Collor. Por quê? Ele é tão lindo. Que homem bonito, meu Deus, ele luta karatê, ele não sei o quê, e faz o Cooper. Aí você olha o Lula, aquela barbona, não sei o quê, Enfim, gente, isso mostra muito que a gente não entendeu ainda o que é política, né? Quem que eu tenho que colocar lá? Eu, quando fui candidato, licença só para contar um casinho pessoal, é porque eu falo que quando a gente começa a falar muito de nós mesmos, é falta de estudo, você não tem exemplo dos outros, fica dando de si mesmo, né? Mas como envolve política, eu vou dar um exemplo meu. Eu fui candidato a deputado estadual em 2014. E é interessante como que as pessoas dizem, mas tá, indo para o meu rancho lá, vocês vão asfaltar? Peraí, mas deputado estadual, gente. Legislar pelo estado inteiro. Não, vou anotar no caderninho. Asfaltar o caminho do rancho do fulano. Quando eu estiver lá, tiver uma verba X, um negócio, eu vou lembrar, pode deixar. O outro aí aqui para o bairro, aqui não sei o quê. Umas preocupações que a gente vê, voltando lá no Homem Cordial, que são preocupações muito individuais, muito emotivas, muito próximas. A gente não entendeu que isso é coletivo. Espera aí, se ele vai legislar pelo Estado de São Paulo, quais as leis interessantes que meu Estado mais precisa? Será que asfaltar o caminho do meu rancho? Né? As pessoas às vezes não têm... você que é influente, gente, ninguém me conhece. Só porque eu falei, cara, deputado, você poderia ir na prefeitura, porque eles estão enrolando com um terreno meu, que eu tenho que não sei o quê, pedir... Gente, eu não conheço ninguém na prefeitura. Eu não conheço ninguém. Chegar lá, eu sou, enfim... Né? Mas aí a pessoa pede isso. Então isso mostra que a gente não sintonizou ainda com essa importância. No plano espiritual é diferente. Ou vocês acham que quem vota que Jesus ser o governador? Ele não, porque há 30 bilhões de anos, teve um dia que ele me deu uma resposta, quando ele não era puro ainda, ele não me deu uma resposta que eu gostei, então não voto nele não. Esse Jesus aí, não sei não, tá? Não gostei nem casado como é que eu vou votar em Jesus, né? Aquelas coisas, né? Mas enfim, gente, no plano espiritual não funciona dessa maneira. E se tem uma coisa que o plano espiritual e as obras espíritas mostram isso pra gente, é organizado. Organizado num nível que a gente nem sonha. Pensa junta a Suíça, Finlândia, Suécia, não dá esse tipo de organização. Não tem falha. As falhas que tem, aí vem do livre-arbítrio, de alguns espíritos que participam, mas da direção, daqueles, né, dos enviados diretos ali de Deus, não tem falha. Eles não erram, porque é preciso. Quem que entra naquele cargo? O que é melhor para aquele cargo? Não tem discussão. Não tem discussão. Tudo bem que, enfim, como nós estamos no mesmo nível aqui, tem que ter democracia mesmo. Já pensou voltar nos tempos, enfim, que o filho do filho do filho do filho que virava rei, depois o filho dele, às vezes você dava sorte, vinha um espírito muito bom. Às vezes, gente, vinha um espírito também, e aí a gente passava 30 anos com dificuldades, enfim, nada saía do papel. Eu gosto de você, você pode, eu não gosto de você, você não pode. Enfim, porque a gente não pode viver esse tipo de sistema aqui, no nosso mundo material. Mas no plano espiritual, não precisa nem de votação para essas coisas. É o espírito que é o superior, ele vai dirigir aquele trabalho. Ele chega com muita gentileza, muito diferente da nossa realidade aqui, ele dá ordem. Só que como que são essas ordens? Né? Quem já leu aqui o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Irmão X, sabe, enfim, que os espíritos como Jesus são extremamente sutis ao dar uma ordem. Então tem uma passagem muito interessante que isso está numa palestra do Haroldo Dutra,
que também, ele dando destaque para isso, que Jesus chega aqui na região, quando o Brasil ainda não tinha, né, os europeus não tinham chegado aqui, não tinha a colonização, e ele fala, então me mostra onde que são essas terras, que vai ter aí, né, esse país, onde que é? Isso, sabe a gente com criança? Criança desenha, você vê aquilo, não entende, o que é isso? Um elefante, que elefante, você não está vendo muita coisa. Sabe essa coisa didática? É assim que eles tratam a gente. Nossa, me mostra onde que é a gente. Vocês acham que Jesus não sabia onde ia ser o Brasil? Com certeza sabia. Só que olha o jeito de dar ordens. É um pedido, não, me mostra. Então vai ser aqui, olha, posso dar uma sugestão? Por que aqui não vem tal espírito? Eu vou chamar ele, eu vou designar. Então a coisa no plano espiritual, e um dia a gente volta para lá, a gente pode ficar tranquilos, né? Porque a certeza que eu posso dar aqui para vocês é que a gente vai morrer. Isso aí eu garanto, viu, gente? A gente vai voltar para o plano espiritual. E eu não sei vocês, eu acho que nesse ponto eu sou um pouquinho diferente da maioria. A maioria, quando fala, olha, você vai morrer, vai voltar para o plano espiritual, a pessoa fica em pânico. Eu vou morrer, mas como é que eu vou chegar lá? Meu Deus, será que eu vou perceber que eu morri? Espírita tem esse medo, né? Você não vê católico com esse medo, você não vê evangélico com esse, só espírita tem. Será que eu vou perceber? Eu não vou chegar lá ainda dando trabalho e tal, essa coisa toda. Mas, enfim, se me falasse, Ulisses, aproveita, sorri pro pessoal, dá boa noite, porque esse é o último estudo que você vai dar. Amanhã você vai desencarnar. Mas antes de casar, espera seja agosto. Deixa eu casar primeiro, né? Mas, enfim, seja agosto, gente. Eu vou casar agora. Enfim, precisava dividir com vocês, desculpa. Se me falasse que eu ia desencarnar amanhã, eu falar, sério? Não acredito. Eu ia preocupar. Peraí, deixa eu pegar a calculadora. Eu fiz mais bem do que mal aqui, né? Eu ia ficar um pouco preocupado com isso. Mas, gente, medo nenhum do plano espiritual. Medo nenhum, porque aquela é a verdadeira vida. Lá, sim, a gente tem uma realidade próxima que a gente vai experimentar conforme a gente for evoluindo, quando a gente atingir a pureza. Lá é o equilíbrio. Lá é o trabalho verdadeiro. Né? Lá é o original. Aqui é a cópia imperfeita, como a gente estuda. Né? Então, tudo que nós temos aqui, nós temos lá também. Só que lá melhor. Né? Então, a política lá funciona muito bem. Aqui, nós temos todos esses problemas. Então, corrupção, a gente tem. Em volta da política, isso eu dou um destaque no Brasil, e isso eu acho que é mais característica de países pobres ou países emergentes. Quanto eu vejo mais desenvolvido o país em educação, em IDH, eu acho que menos se glamoriza a política. Né? No Brasil tem muito glamour, parece que o político é um ser. A gente faz igual no Pai Nosso, começa a usar o vós, tudo errado, né? Vós, né? Enfim, vossa senhoria, como é que eu falo com um político? É uma pessoa que vem aqui do nosso meio. É uma coisa interessante que o Leandro Carnal, historiador, fala, que, gente, políticos não vêm de Marte. Eles não saem de Marte, chegam aqui e vão disputar a eleição. Eles saem aqui, ó. Eles saem da nossa sociedade. São pessoas, enfim, de várias classes sociais, de várias origens, a gente sabe disso. É elitizada a política, precisa de dinheiro para participar. Não é assim, entre nós, qualquer um participa. Eu também sei disso. Né? Mas, enfim, são pessoas que estão reproduzindo lá valores nossos aqui, discursos nossos aqui. Então, esse político está saindo daqui, gente. No nosso cotidiano, quantas vezes a gente é corrupto por dia? Uma fila que a gente fura. Né? Um troco que... mas a empresa é grande, nem vai sentir falta. Né? Ou, mas pode passar seu filho doente. E aí, enfim, o filho da outra pessoa ali doente também. Você quer passar o seu filho na frente. Se você puder, você passa na frente, mesmo que tenha chegado primeiro. E aí tem uma historinha que eu acho maravilhosa do Bezerra, que ele dá uma lição cristã para a gente. Tá no filme, aquele filme curtinho dele, né? Que o filho ou filha, eu não me lembro agora, o filho estava doente, e estava ele muito preocupado, ele médico preocupado, então, né, era grave. Ele e a esposa debruçados ali sobre o filho com febre altíssima, e uma senhora bate, já tarde, se não me engano estava chovendo até, e pede pelo amor de Deus, só ele podia salvar o filho ou filha dela, que fosse até a casa dela, que, enfim, século XIX, imagina um trabalho, locomoção, aquela coisa toda. Gente, o que você faz? Meu filho, filho dela, o que você faz? Qual que é a nossa tendência? Nossa tendência, claro que você não pode ser irresponsável com um parente seu, a caridade começa em casa, a gente sabe disso.
Mas o nível de fé dele foi entregar o filho naquele momento e só falar para a espiritualidade: Deus, em tuas mãos eu entrego meu filho. E partiu com a senhora. Quando ele volta, a esposa até diz: não deu 5 minutos que você saiu de casa, já tinha melhorado. A febre já tinha passado. Então, um processo de cura. A gente sabe que ele tinha mediunidade de cura e continua trabalhando na cura agora em espírito, né, há um bom tempo. Então, quando a gente analisa o nosso cotidiano, a gente pode perceber: nós somos corruptos. Em vários níveis, né, gente? Sabe aquele gato, desculpa aqui, mas sabe aquele gato que a gente faz? Aquela, como é que é, destravado? TV a cabo, destravado, todos os canais, nossa, que beleza, fui lá, paguei uma vez só, de vez em quando dou um dinheirinho pro cara ali, destrava todos, não precisa falar, nossa, a Sky tá vendendo esse pacote? Como é que é? A NET, que pacote é esse? Não, é um cara aí que não sei o quê, a gente é corrupto. Eu vou falar para vocês agora, porque eu nunca fiz isso. Vocês que baixam música na internet, sem pagar direitos autorais, viu? Enfim, tudo isso vocês baixam na internet sem pagar, Deus está vendo, viu, gente? Isso é corrupção, você vai responder por isso. A gente pode falar: mas que isso? Eu vendo meu filminho ali, né, qual que é o mal que eu estou promovendo, mas qual o mal que você pode promover sendo estudante de 15, 16 anos? Praticamente nenhum. Você não consegue desviar a verba de um hospital com 15, 16 anos. Mas será que esse comportamento, se tivesse você na pele daquele político, não seria talvez pior? Né? Bem, gente, quando eu falo aqui de participação política, eu estou falando de participação política mesmo. Ler, reclamar, questionar, tomar uma posição, sem ser de maneira cega, porque, como a gente falou, isso aqui não é futebol. Então, eu tenho que participar, eu tenho que entender, tenho que ter interesse. O que é errado é errado. O político está fazendo algo errado, tem que questionar, pode ser do meu partido, pode ser, enfim, a pessoa que eu apoio. Né? Que aí eu entro no último tópico, que eu não vou falar da função aí do jovem, né? Porque eu vou deixar para o domingo para eles ali. Mas é aquela percepção difícil que nós temos que ser cristãos em todos os momentos da nossa vida. Todos. Não tem exceção. Não tem negociação. A gente negocia muito, né? Então eu lembro, vocês devem conhecer a Luziane aqui, eu lembro uma vez que ela falou uma coisa para mim e me chamou muita atenção. Se tem uma pessoa que está vendendo um carro e você sabe que esse carro vale 15 mil, só que a pessoa está precisando. Você fala: eu vou negociar, eu jogo uns 12, vale os 15, eu jogo uns 12, vai vender. Vai vender porque está precisando. Você vai lá e oferece os 12 e essa pessoa vende para você, você está se aproveitando da pobreza da pessoa, da dificuldade da pessoa. Né? Então, o que você está fazendo? Agindo de má fé, você está contrariando o cristianismo. Às vezes, para comprar uma coisa. O seu trabalho, você é comerciante? Você está sendo leal com o seu cliente? Você é professor, você está sendo cristão dentro da sala de aula? Está sendo cristão como médico? Está sendo cristão, enfim, como estudante? Está sendo cristão perante a vida, tudo aquilo que você recebeu? Então, esse é um questionamento, e na época que eu participei, eu comecei a me questionar. Será que eu vou dar conta? Porque enquanto a gente está do lado de cá, apenas de eleitor, é muito fácil. Mas isso aí, que é isso? Nunca seria corrupto. Porque é isso, porque aquilo. Será que eu vou dar conta de caminhar dentro dos meus preceitos religiosos quando eu estiver lá? Não é fácil. Não é simples. Porque, enfim, para sua voz ser ouvida, vamos falar um pouco aqui de cotidiano político. Para você ser ouvido, você tem que ter amizade, você tem que, enfim, ter uma zona de influência. Muitas vezes as pessoas não fazem coisas que você concorda. E aí? Você pega o microfone, vai na mídia e sai falando mal. Esse aqui fez isso, E aí, como que a gente age? Deixa eu dar 2 situações problemáticas para vocês. Ou uma, que eu me lembro, a segunda fugiu. Mas, enfim, uma é boa. O Lincoln, nos Estados Unidos, a gente sabe que a luta pela libertação dos escravos nos Estados Unidos foi ampla, não foi só ele que chegou lá milagrosamente e libertou os escravos. Tem uma luta do movimento negro muito forte por trás, né? Mas foi ele que teve a boa vontade política, no século XIX, de falar: vamos libertar os escravos. Que congresso ele encontrou? Um congresso branco, racista, que a maioria, inclusive, tinha escravos, e não queria a libertação. Então já temos essa dificuldade. Como que você vence?
né, uma situação dessa? Como que você coloca na balança? O que, que ele fez? Desculpa a palavra, vou usar uma palavra que não joga em objetos. Um mensalão. Foi isso que ele fez. Ele comprou os votos dos políticos que não iam votar a favor da libertação dos escravos. Ele comprou com cargos. Muitos não iam ser reeleitos. Ele falou, olha, eu vou ser reeleito, vocês sabem disso. Se eu for reeleito, como eu acho que vou, eu vou dar cargo para todos vocês se vocês não forem reeleitos. Bem remunerados. A maioria votou a favor, os escravos foram libertados nos Estados Unidos. E aí? Você nessa situação? Você desviaria verba pública? Complicado, não é? Ah, eu colocaria o bem maior. Então, esse bem maior, para as nossas leis aqui dos homens, você já está contrariando o que é certo. Você está desviando verba de um lugar que os eleitores que votaram em você não estão sabendo, não queriam. Quantos políticos, quantos diplomatas, na época do nazismo, ajudaram pessoas a escapar da Alemanha, arriscando, às vezes, a própria pele? Isso era contra a lei da época. Vocês estão vendo como que... Não que eu estou querendo aqui falar, olha, a moral é subjetiva, às vezes é certa, às vezes é errado, não é isso. Só quero deixar uma questão. A gente serve para julgar na posição em que nós estamos? A gente tem que participar, tem que ler, como eu disse. Mas eu sirvo para julgar? Essa pessoa, esse político que muitas vezes é provado que se corrompe, que desvia dinheiro, eu sou cristão, não sou? O que eu tenho que desejar para essa pessoa? O que eu tenho que fazer? Desejar que ela morra, que na próxima ela reencarne, sofra muito, que, enfim, que aconteça isso, ou eu tenho que desejar dentro da minha posição cristã? Acho que isso é o principal. Como cristão, como que eu devo enfrentar essa situação política, né, que nós estamos enfrentando? Acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos aí. Bem, para encerrar então, gente, eu gostaria só então de deixar em aberto aí, a gente vai ter uns 10 minutos para perguntas, né? A gente vai ter uns minutos para perguntas, mas que vocês falassem alguma coisa aí, alguma visão que vocês tivessem, né, sobre essa questão do... Eu devo participar, eu devo ler sobre política, eu devo me interessar sobre política. No plano espiritual, que utiliza tanto a política, né, eu vou chegar lá. Isso mostra, então, qual o direcionamento que nós estamos dando para a política aqui no nosso planeta, no nosso cotidiano. Então é isso, lembrar que a gente precisa ter calma nesse momento. Calma, está tudo certo. Tem uma espiritualidade que está organizando isso aí para a gente, só para ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Mas tem uma espiritualidade, espíritos que estão reencarnando, que vão cumprir esse papel, não só na política, na educação também. O Emmanuel, cada dia, faz 10 anos que ele tem 14 anos, que ele reencarnou e tem 14 anos, eu sempre ouço ele. Eu não sei com quantos anos o Emmanuel está aí que já reencarnou. Uns 17, 38, não sei quantos anos ele está aí. Mas, enfim, a gente sabe que, por algumas mensagens, né, que ele vai ter uma função dentro da pedagogia, enfim. O que for aí, não interessa o caso específico dele. O que a gente sabe é que a espiritualidade está enviando vários espíritos aí. Isso a gente já pode sentir. Já vejo sinais, como dizem os mais velhos aí, né? Já vejo sinais dessa regeneração que nós estamos passando, né? E eu sempre falo isso, hoje eu vou falar para encerrar mesmo, para abrir para as perguntas. Eu gosto de tocar o terror um pouquinho. Quando a gente para pensar que Jesus falou do Consolador prometido, há mais de 2000 anos, Consolador prometido, e aí a gente lê lá no comecinho do Evangelho, são 3 as revelações, Moisés, Jesus, Espiritismo. Ah, legal, Espiritismo. Você está lá lendo o Evangelho, muito bonito, leu no culto, fez a prece. Aí você começa a pensar sobre isso. Consolador prometido, que vai fazer essa transição, né, esse momento histórico vai fazer a transição para a regeneração. Você pensa, muito bonito, onde surgiu o Consolador prometido? Na França. Nossa, longe, né? Lá na Europa, que coisa. Aí depois veio para cá. Como eu disse, muitos vieram como missionários, outros vieram por, enfim, necessidade, né? Viemos para cá. Qual que é o país mais espírita do mundo? Hoje, Brasil. Proporcionalmente, eu não sei se isso aí, Uberaba fala que é Uberaba, Franca fala que é Franca, tal. Eu sou francano, vou falar que é Franca. Mas, proporcionalmente, Franca é a cidade com o maior número de centros espíritas por habitante. Então, de certa maneira, nós estamos no centro do Consolador prometido. Não é verdade? Num centro espírita
que é um dos centros espíritas centrais da nossa cidade. Né? Temos a oportunidade de estudar, seja no COEM, seja na Mocidade, seja nas palestras, seja fazendo a caridade aqui hoje comigo. Seja em todas essas oportunidades, a gente tem a oportunidade de estudar. E aí? Nós vamos alegar a ignorância? Fazer como os políticos, não sabia que não podia, né? Quando chegar lá, isso a gente não vai poder, né, gente? Então é isso, calma, tranquilidade, tem espiritualidade, com um pouco de esforço nosso, a gente passa por isso. Obrigado. Você que é o dirigente, você que organiza. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Que ele está aberto para todo mundo. Todo mundo tranquilo, então? Então a gente quer agradecer. Quer? Precisa do microfone? Você falou isso, acho que já você mesma respondeu aí a questão, porque se a... Todo mundo está me ouvindo, né? Passei aqui na câmera, gente. Então, vocês estão vendo, estou ficando velho mesmo, eu até gravo agora que eu falo. Vão gravando antes que morre, né? Você mesma, eu acho que no meio da sua fala, você já deu a resposta aí. Que se o foco é o ser humano, e nós estamos chegando na regeneração, então a política vai se regenerar naturalmente, porque são pessoas regeneradas que vão formar a política, né? Exatamente. A coisa vai melhorando. O principal é a educação. É a educação que mantém. A educação que funciona de forma geral. Cultural, moral, espiritual. Quando o ser humano não mudar, não vai mudar a política, não vai ter político bom. Eu sou professor, então não vou nem prolongar isso, concordo com você. Muito bom, então a gente agradece o Ulisses. Ulisses. A gente dá
Fica o nosso agradecimento com muito carinho. Então, antes da gente encerrar já, tem alguns recados antes, mas eu também vou contar uma historinha para vocês. Em desonroso holocausto, representantes do povo, eis que encontram-se em palácio a discursar sobre o novo. Palavras e mais palavras na defesa de interesse, que não da necessidade básica de quem merece. Tempo rola em grave espera, enquanto a população anseia por resultado, se esquecendo da oração. Como nos tempos de Roma, tal qual o grande circo armado, o povo então se diverte se cai o sacrificado. Na nação a quem compete sobre grandes desafios, quem conduz nosso progresso se ficar a ver navios? Onde estão os missionários, democratas, liberais, com a bandeira de Jesus, ajudando os seus iguais? Reunidos nesta pátria, em Deus somos nós irmãos. Lutemos uns pelos outros com a paz de bons cristãos. O esforço do brasileiro levantará a nação, derrubando o pardieiro, dias melhores virão. Poesia Anti-Holocausto Político, de Antônio Carlos Essado, nosso amigo aqui. Então, nós agradecemos a presença de vocês. Com muito carinho, este aniversário foi preparado para vocês. E no domingo, na parte da manhã, terá o estudo para as mocidades. Aguardamos todos vocês para a gente continuar conversando sobre esse tema, que aí será o comportamento do espírita em relação à política. Tá? Eu vou chamar o Mário para a gente fazer a prece final. O Mário é nosso presidente aqui da casa. E depois eu vou dar alguns recados. Obrigado, Murilo. Parabéns a vocês pela festa linda. Né? A mocidade, que é a nova geração, né? Que é a esperança, não só da nossa casa, mas do nosso país. Não só a nossa mocidade, é claro, mas os jovens, de maneira geral, vieram nos trazer uma mensagem de esperança, muito bonita. Parabéns. Fechou aí com mais uma das pérolas do nosso querido Antônio Carlos, que já está quase dando um livro, né, Marlene? Então está ótimo. Muito bem, festa muito bonita. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento especial, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, comemorando 41 anos da Mejon. Obrigado, Senhor, por esses anos de proteção, pelos espíritos que aqui vieram, acompanharam, aqueles irmãos que participaram de todas as reuniões ao longo dessas 4 décadas, formando pessoas, espíritos e espíritas, que estão aí a conduzir essa doutrina maravilhosa por toda a nossa Franca e por todo o nosso abençoado Brasil. Abençoa, Mestre, esta instituição, abençoa essa casa, todos que aqui estão, para que nós também possamos dar continuidade aos nossos compromissos espirituais, cívicos e morais. Que essa luz nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja.